Alegra que nos últimos tempos alguns vão de apostatar na fé, e esses espíritos enganadores estão aí, enganando a humanidade, enganando na ciência, enganando na tecnologia, enganando no saber. Estão adorando a criatura no lugar do Criador. Acredito que mais coisas terríveis vão acontecer. Pactos estão fazendo aí com Satanás, com as trevas. Temos que vigiar, igreja, que Jesus está voltando, que são tempos trabalhosos, tempos difíceis. É a volta de Jesus. Os sinais estão aí. Não se espantarem com coisas que vocês vão ver, coisas que vocês vão ver e vão ficar sem saber o que dizer. Será que realmente isso eu estou vendo com os meus olhos? Enganarão até a muitos, se possível for até os escolhidos, serão enganados. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar, até de quase todos. Não se espantai, Jesus está voltando, o Rei dos Reis está voltando, os sinais estão aí. Satanás está preparando tudo, preparando para enganar a humanidade, para enganar esse planeta, para dizer que o povo que foi arrebatado foi levado pelos aliens, pelos alienígenas. Não ficai despreparado, continuai firme na palavra, porque tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Vão até dizer que esses que foram com esses aliens eram aqueles que realmente tinham que sair da terra, eram os despreparados, são aqueles que foram levados para outro lugar para ser implantado outro conhecimento deles. Tudo isso aí são conhecimentos da nova ordem mundial, da nova era. Tudo está sendo preparado, tudo está sendo montado para que o povo venha ficar cego no engano. Mas a única certeza que nós temos é que Jesus está voltando. Jesus está às portas. Eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu endureço o vosso coração. Se vir um outro anjo do céu e trazer outro evangelho, não acreditais. Por isso, o único evangelho verdadeiro é o evangelho da cruz, é o evangelho de Jesus. Por isso, não se espantais com essas coisas que estão acontecendo. Guerras, rumores de guerras estão surgindo, e mais falsas paz vão surgir nesse planeta. Tudo isso é um engano. Satanás, ele está preparando a humanidade. O circo está sendo armado, a mesa está sendo preparada. Mas aqueles que são de Cristo, não se enganai, porque tudo isso são coisas que o diabo está preparando para enganar a humanidade. Você aí, amigo, que está me ouvindo, olhe para Jesus, porque Ele é o autor e Ele é o consumador da tua fé. Não se engane com essas coisas que estão acontecendo. Sinais estão surgindo no céu, sinais estão surgindo no universo, sinais estão surgindo no mar, e mais coisas espantosas vão acontecer, coisas espantosas. Por isso, você que está aí firme com Cristo, continue alicerçado na rocha, continue alicerçado na palavra de Deus, porque o engano está acontecendo, e mais coisas vão fazer para que a humanidade venha a ser enganada. Como diz aqui, que nos últimos tempos alguns vão apostatar da fé por ouvir espíritos enganadores, ensinamentos de demônios. E esses ensinamentos estão sendo propagados nas faculdades, nas escolas, no meio da ciência. Mas a palavra, ela está de pé, que é Cristo. Nós temos que estar preparados, que o Rei está voltando, Jesus está voltando. Assim como o relâmpago que se mostra no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a volta do homem, será a volta de Jesus. Acautelai-vos os falsos profetas. Eles vêm vestidos com peles de cordeiro, mas por dentro são lobos enganadores. Enganarão a
fidelidade, o amor de muitos está esfriando. Por isso, igreja, esteja atento, ficai firme, comei muito da palavra, buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai a Ele enquanto você se pode achar, porque Jesus Ele está voltando. Ele está voltando e nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Como Ele diz, aquele que for fiel até a morte, esse será salvo, esse será galardoado com a coroa. Por isso não se engane, Jesus Cristo, Ele está voltando, Ele tem vida eterna para você. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O que eu tenho a dizer para você, Jesus está voltando. Jesus é a solução para você. E não se engane com esses sinais, porque Jesus, Ele vai arrebatar a sua igreja, como Ele diz na sua palavra, eis que venho sem demora, guardas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Satanás vai fazer de tudo para que a igreja esfrie, para que as pessoas não venham mais dar crédito ao Evangelho, para que as pessoas não venham acreditar nessa palavra. Isso está acontecendo. Vocês que são os remanescentes, continuem buscando, continuem crendo nessa palavra, continuem acreditando que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vai arrebatar a igreja. Mas aqueles que estão dormindo ficarão para sofrer uma grande tribulação que jamais houve nessa terra. Por isso, igreja, se preparai, porque Jesus está voltando. Eu agradeço essa oportunidade, as palmas novas ao Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus. Por gentileza, sem perda de tempo, abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse. Deixa eu olhar aqui, profeta. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Vamos ficar sentado. Vamos destrinchar aqui. Diz assim: carta à igreja em Tiatira. Escreve ao anjo do Senhor, escreve ao anjo da igreja em Tiatira, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhante ao metal que brilha. Conheço as tuas obras e a tua perseverança, sei que as tuas últimas obras são mais numerosos que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ela ensina a seduzir os meus servos a se prostituir e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas digo a vós e aos demais que estão em Tiatira:
a todos que seguem esta doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós, mas conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que continua nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, e assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, e com o cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de olheiro. Também lhe darei as estrelas da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma coisa que é interessante, irmão, que eu acho, nessas 7 cartas do livro de Apocalipse, é que para cada igreja, Jesus ele se identifica de uma maneira diferente. Para cada uma das 7 igrejas, Jesus ele se identifica de uma maneira diferente. Aqui na igreja de Tiatira, ele já se identifica como o Filho de Deus. Só que esse Filho de Deus aqui, que ele já se identifica já como o Filho de Deus já glorificado, com o seu corpo em glória. Olha o que é que ele vai dizer: que tem os olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhante ao metal que brilha. Esse Filho de Deus aqui já é o Filho de Deus, já é o Senhor Jesus Cristo glorificado. Se você observar as outras cartas, para cada igreja ele vai se identificar. O daqui da igreja de Éfeso, ele significa o quê? Aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. Na igreja de Pérgamo, ele se identifica aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Na igreja de Esmina, ele se identifica o quê? Ele se identifica o primeiro e o último. Na igreja de Sardes, aqueles que têm os 7 Espíritos de Deus. E o de Tiatira, aquele que tem o quê? Os olhos como chama de fogo e os seus pés. Uma coisa que é interessante, se você observar, eu acho que nunca um professor de teologia ou um pregador itinerante nunca falou isso que eu vou dizer agora. Nunca. Por que das 7 igrejas ele se identifica de uma maneira diferente? Se fosse uma coisa sem sentido algum, ele era para se identificar igual às outras. Mas para cada uma das 7 igrejas, ele se identifica de uma maneira diferente. Quer saber, Diogo, o segredo? Por que ele faz isso? Porque, por exemplo, se você observar aqui na igreja de Éfeso, capítulo 2, ele significa o quê?
aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio do candelabro de ouro. Aqui Jesus ele está se identificando o quê? Que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio do candelabro. Ele está falando da igreja. É ele que está dizendo para a igreja de Éfeso que é ele que anda no meio da igreja. Agora, se você observar no versículo 5, ele vai dizer o quê? Lembra-te das tuas obras. Volta às primeiras práticas. Aqui na igreja de Éfeso, Jesus aqui na igreja de Éfeso, só um minuto aí. Pronto. Aqui na igreja de Éfeso, Jesus ele está alertando para a igreja que é ele que está ali no meio da igreja de Éfeso. Por isso que ele vai se identificar que eu sou aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e ando no meio do candelabro. Aí aqui Jesus ele está dizendo o quê? Para eles voltar o quê? Ao seu primeiro amor, voltar às suas primeiras obras. Por quê? Porque se eles não voltarem, o Senhor vai se levantar contra eles. Aí olha o que é que ele vai dizer, ó. E tirarei do teu candelabro o seu lugar. O que é que Jesus ele está querendo dizer? Se a igreja de Éfeso não se arrepender, ele vai tirar a presença dele de dentro daquela igreja. O candelabro na simbologia simboliza Cristo. Por isso que aqui na igreja de Éfeso Jesus ele se identifica conforme a situação que a igreja estava passando. Olha outra coisa interessante para você entender, ó. A igreja de Esmina, ele se identifica o quê? Como o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Então, aqui Jesus ele está se identificando o quê? Que ele é o princípio de tudo e também ele é o fim de tudo. Aí no versículo 9, Jesus aqui vai identificar para a igreja de Esmina o quê? Que a igreja de Esmina é uma igreja rica, mas Jesus chamou a igreja de quê? De pobre. Apesar de ser uma igreja rica, mas é uma igreja pobre. Aí ele vai dizer o quê? Aí ele vai dizer, ó, dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temos que há de sofrer. O diabo está para colocar algum de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por outra
por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida. Por que Jesus aqui, na igreja de Esmina, ele se identifica como o princípio e o fim? Aonde era que a igreja de Esmina estava errando? A igreja de Esmina estava errando por quê? Porque estava saindo do princípio, estava saindo da caminhada de Cristo e se engodando com os ensinamentos que o diabo tem colocado. Por isso que Jesus ele vai se identificar o quê? Como o alfa e o ômega, porque era onde a igreja estava se negligenciando, na área de quê? No conhecimento. A igreja de Pérgamo, Jesus ele se vai se identificar com uma espada afiada de 2 gumes. A espada simboliza o quê? A palavra. Jesus é a palavra. Jesus se identifica para a igreja de Pérgamo como a espada. Qual era o problema da igreja de Pérgamo? Porque apesar de ser uma igreja, dentro daquela igreja estava tendo um trono de Satanás. Pessoas que estavam praticando ensinamentos do diabo. Por isso que Jesus ele se identifica para a igreja de Pérgamo como a espada afiada que corta. Entendeu? Aí voltando aqui, irmão, para o versículo 18, Jesus ele se identifica para a igreja de Tiatira como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao metal que brilha. Esse é como ele se identifica. Aí o versículo 19, ele diz o quê? Conheço as tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti quem tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ó, presta atenção. No versículo 19, Jesus aqui, ele está elogiando a igreja de Tiatira. Da igreja de Éfeso, ele está criticando. Da igreja de Éfeso ele manda o quê? Voltar às primeiras obras. Na igreja de Tiatira Jesus está elogiando. Por quê? Porque era uma igreja que começou ruim, mal, e por último agora é uma igreja que está gerando fruto. Por isso que ele está dizendo o quê? Que as últimas obras elas estão melhor do que a da primeira. Jesus ele está elogiando. Aonde é que vem o puxão de orelha? Aonde é que está o defeito da igreja de Tiatira? Está aqui no versículo 20. Olha o que é que ele vai dizer. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Irmão, eu vou ser sincero.
se a gente for colocar na balança de tanta coisa que está acontecendo no meio das igrejas de hoje, eu acho que são poucos que se escapam. Porque aqui, irmão, Jesus, ele está criticando alguns tipos de crente que se comportam como Jezabel. O que é que vocês entendem quando Jesus está chamando alguns crentes de Jezabel? O que é que passa na tua cabeça, profeta? Oi? A igreja que vive iniquidade? Tu, John, o que tu acha? Isso aí mesmo é o quê? Sempre é a resposta. Não, tem nada a ver com isso aí não. Tem nada a ver com isso. O que Jesus está falando aqui com alguns crentes, quando vocês veem falando assim, Jezabel, Jesus ele está levando Jezabel, era uma mulher que praticava feitiçaria. Ela levantava sacrifício a outros deuses. E o que é que alguns crentes da igreja de Tiatira estavam fazendo? Oferecendo sacrifício. Tudo por quê? Porque alguns crentes estavam sendo seduzidos por alguns que dizem ser profeta, mas que têm o espírito de Jezabel. Meu irmão, se a gente for analisar, então as igrejas daqui do Ceará estão tudo contaminadas. Não é não, profeta? Então estão tudo contaminados, irmão. Ó, me acompanha aí, John, na leitura. Ó o que é que ele vai dizer, ó. Mas, versículo 20: mas tenho contra ti que tolera Jezabel. Preste atenção, ó. Mulher que se diz profetiza. Olha aí, ó. Ela ensina a seduzir os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas. Quando vocês veem aqui essa palavra se prostituir, não está falando da prostituição sexual não, pessoal. Já falei isso 1000 vezes. Não está falando de relação sexual não, não é isso. O Senhor está falando o que? É da palavra. Se prostituir o quê? Porque você está no caminho de Cristo e começa a agregar coisas que não estão na Bíblia. Então isso é o que? Prostituição. Porque você está se contaminando. Um exemplo de prostituição. Um exemplo. Diante do que Paulo nos ensina. Um exemplo. A gente precisa se batizar nas águas? Não. Jesus manda a gente se batizar nas águas? Não. Jesus batizou alguém nas águas? Não. E por que as igrejas fazem isso? Jesus mandou? Não. E se Jesus não mandou, é o que? Prostituição. Porque você está colocando coisas que Jesus não mandou você fazer. Jesus, ele ensinou o que? O batismo do Espírito Santo. Ele fala do batismo do Espírito Santo. Outra coisa que coloca como prostituição, muitas denominações colocam cruz em cima do altar, colocam a arca
simbolizando a aliança, praticam costumes do Antigo Testamento. Isso daí é o que? Prostituição. Por isso que Jesus ele vai chamar o que? A igreja de Tiatira, que alguns estão com o espírito de Jezabel, contaminando os crentes a praticarem coisas que o Senhor não mandou fazer. E eu falo isso daqui, irmão, diante da Bíblia. E a Bíblia aqui é clara, irmão. Lê aí. Se você tivesse com a Bíblia aí olhando, você tem a ver que eu não estou falando besteira. Ele está falando o quê? Prostituírem e comer comida sacrificada. Ai, irmão, quantas igrejas que estão por aí? Irmão, vem aqui. Exemplo. Irmão, vem aqui. Nós estamos na campanha aqui da água. Essa água é lá de Israel. A tua vida vai mudar. Vem aqui. Isso é o quê? Simboliza o quê? Alimento, líquido, comida. Jesus mandou. Jesus tem alguma passagem aí? Jesus mandando tu oferecer alguma comida? Oferecer a Ele? Ainda mais você pagando. Fosse pelo menos de graça, ainda dá para engolir ainda. Mas pagando, meu irmão. E quantos irmãos não se contaminam? Quantos? Jesus está repreendendo, irmão. Aqui a igreja de Tiatira. Está entendendo, profeta? Aí ele vai falar o que? Sacrifício a ídolos. Tu está achando que dentro das igrejas não tem ídolo, não? Tem, meu irmão. Vamos para a igreja do fulano ali, que o homem é o homem de Deus. O homem, quem pode oferecer aqui um sacrifício de R$1000, água lá de Israel, as pessoas compram, irmão. Por quê? Porque é um ídolo que está falando. Como alguns líderes no Brasil que a gente vê, as pessoas colocam o celular, oferecem aliança de ouro, tudo porque é um ídolo, porque acreditam que ele é o quê? Um homem de Deus. Aí o que a Bíblia vai dizer o quê? Jesus ele está repreendendo o que? A igreja de Tiatira, o que? Que eles então, eles ficam tolerando. Tem coisa errada acontecendo dentro da igreja e eles não fazem nada. O que é tolerar, irmão? É você ver que isso é errado e deixa acontecer. É a mesma coisa, Deus chegar para o profeta e dizer: profeta, isso que o John está fazendo está errado. Não, Senhor, não é comigo, aí é com ele. O que é que ele está fazendo? Ele está tolerando. Ele está tolerando. Olha para você ver a misericórdia do Senhor. Olha para você ver. Dei tempo para que se arrependesse. Olha o que Jesus vai dizer. Mas ela não quer arrepender da sua prostituição. Por que a igreja de Tiatira não quer se arrepender? Por quê?
Porque a igreja de Tiatira é uma igreja rica, é uma igreja que gera lucro. Se está gerando lucro, para que eles vão querer se consertar? Então, irmão, pela lógica do que a gente está vendo aqui, muitas igrejas do Brasil estão contaminadas. E o Senhor ainda diz, ó, eu estou dando tempo para eles se arrependerem. Mas ela não quer se arrepender. Por quê? Uma certa vez eu vi nas redes sociais um líder do Brasil, muito conhecido, ele falando que o evangelho da cruz não gera lucro. O que gera lucro é o evangelho da antiga aliança. As pessoas hoje em dia procuram a igreja para quê? Para ir para o céu? Não. As pessoas hoje em dia procuram Jesus para quê? Por causa do dinheiro, querer melhorar de vida. O evangelho da cruz não gera lucro. O evangelho da antiga aliança gera lucro. Ô pastor, você pode orar por mim aqui, pastor? Eu vou lhe dar tal, vou lhe abençoar tal. Ora, meu irmão, o cabo, se quiser, o cabo faz até jejum para Deus poder responder. E irmãos, irmão, é o que o Senhor está dizendo. Mas olha aqui o que é que o Senhor vai dizer. Versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender de sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação. É por isso, irmão, que eu digo aqui, vocês podem até se empolgar, ver certas igrejas lotadas, ricas, no luxo, no conforto. Meu irmão, eu prefiro caminhar no certo, ser justo. Olha o que é que o Senhor vai fazer aqui com a igreja, uma igreja rica. O que adiantou, irmão, toda a riqueza que a igreja de Tiatira tinha? O que adiantou? Como é, profeta? O que adianta a luxúria da igreja se Jesus não está aprovando? Aí olha o que é que ele vai dizer. Olha aí, ó, Pedro. Farei que ela adoeça, enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério. Apocalipse capítulo 2, versículo 22. Apocalipse 2, 22. Olha o que Jesus está falando. O que? Os que praticam adultério. Eu já falei aqui, esse adultério aqui é do sexo? Não. Jesus está falando da igreja. Da igreja que está na prática do adultério. Como assim que a igreja está na prática do adultério? A igreja, ela é casada com Cristo. A igreja, ela tem que seguir os ensinamentos de Cristo. E como é que a igreja se coloca em adultério? É quando a igreja sai dos padrões de Cristo e começa a seguir outros ensinamentos que Cristo não mandou. Então isso é o que? Adultério. Olha o que é que o Senhor vai fazer com as igrejas que praticam adultério. Se não se arrependerem de suas práticas. E ele é claro, irmão. E ele é claro. As práticas de quê? Está aqui no versículo 20. Quais eram as práticas que a igreja de Tiatira estavam praticando? Fazendo com que a igreja fizesse campanha e oferecesse sacrifício. E o Senhor, ele não aprova esse tipo de prática.
mesma coisa. O profeta: ai Senhor, eu quero ser rico, vou andar a pé, vou fazer um voto, vou andar a pé até São Paulo. O Senhor não aprova, irmão, esse tipo de prática. Ai, se Deus me abençoar, vou dar 3 cabeças de boi. O Senhor não aprova, irmão, esse tipo de prática. E era o que a igreja de Tiatira estava praticando a velha aliança. Para quê, irmão? Para poder arrecadar fundos. Por isso que a igreja de Tiatira estava uma igreja rica. E Jesus, irmão, na nova aliança, ele abomina a prática do Antigo Testamento. A igreja que pratica o Antigo Testamento, ela está na colocação de prostituição e adultério. Prostituição e adultério. Olha aí, ó, olha o que é que tem mais. Versículo 23. E o castigo aqui é grande, meu irmão. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sondo as mentes e os corações. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Que vai matar os filhos dela? Não está achando que é o filho da... Está pensando que é filho biológico que ele está falando? Não está falando de filho biológico aqui não. Ele está falando de todos aqueles que se agregaram a essas práticas. Vocês aqui na espiritualidade, eu estou na colocação de quê? De um pai. E as ovelhas é o quê? Filho. O que é que Jesus está dizendo aqui? Matarei os filhos dela. De quem? De Jezabel. Aqueles que praticam. É pesado, irmão. Jesus nem declara: e saberão que eu sou aquele que sondo as mentes e o coração, e darei cada um segundo as suas obras. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Não adianta você querer colocar um evangelho fora da cruz. Não adianta você querer viver um evangelho que Cristo não está. Vai sofrer as consequências. Não adianta você estar com a sua mentalidade no ouro e na prata. Você tem que estar focado na cruz. Ai, pastor, e o Senhor, ele é contra a gente prosperar? Não, irmão. Deus, o Senhor Jesus, ele abençoa. É só através da fé. Não precisa mais você oferecer sacrifício. Tudo, irmão, é na prática da fé. A tua salvação é pela fé. Tu vai para o céu é pela fé. Você recebe uma bênção é pela fé. Essa semana que passou, eu vi um cara, não sei se era teólogo, mas era um especialista, ele explicando o que é a fé. Aí ele estava explicando que muitos pensam que a fé, ela está na colocação de sentimento. Aí ele diz, ele usa até a passagem que Jesus ensina sobre o grão de mostarda. Aí ele explica o quê? Que a fé não é um sentimento, é um poder. E Jesus, que tem uma arma poderosa que ele dá ao ser humano, é a fé. E se você usar esse poder, você vai alcançar o sobrenatural.
E ele cita até passagem na Bíblia. A mulher do fluxo, ela já tinha perdido tudo, mas ela ainda tinha um poder dentro dela, o poder da fé. E ela diz: se eu somente tocar, eu serei curada. É igualmente você: Jesus, hoje eu vou atrás de emprego, eu vou chegar lá no centro de Fortaleza e o emprego vai estar nas minhas mãos. Isso daí é o que, irmão? É a fé. Senhor, eu vou para o culto hoje doente, mas antes de terminar o culto, eu vou ser curado. Você está liberando um poder que está dentro de você. A fé não é sentimento, é poder. E através dessa fé, você adquire muitas coisas. Paulo vai dizer que a fé, ela é um escudo. A fé é o nosso protetor. Eu não sou melhor do que ninguém, irmão. Mas antigamente, quando eu era novo, qualquer coisinha eu ficava com medo. Ai, meu Deus, vou para o inferno. Ai, vai para o inferno, vai para o inferno. Ixi, quando eu era adolescente, demorava ali, ó, já adulto, 18 anos, 19. Quando meu pai entrava para orar, quando meu pai começava a falar em língua, assim diz o Senhor Jesus. Ixi, minha mãe chamava de: se ajoelha, se ajoelha. Jesus está falando. E se não se ajoelhasse, sabe o que a minha mãe dizia? Através do meu pai, que Deus mataria a gente, irmão. E a gente era obrigado a, eu e o Jacó, nós se ajoelhar, porque a gente ficava com medo de morrer. Chegou, profeta, ver isso? Eu tinha medo de Jesus me matar, irmãos. Eu tinha medo. Porque quando meu pai começava a falar, meu irmão, era Jesus. E Jesus queria que a gente se prostrasse ali, ó. E o povo do Jacó se tremia nas bases. Eu disse, eu ficava pensando: meu Deus, que Jesus ruim é esse? Está entendendo, irmão? Então, irmão, temos que tomar cuidado. Toda vida que você vê, meu amigo Gabriel, toda vida que você vê, toda vida que você vê, mãezinha, toda vida que você vê na Bíblia falando de prostituição, falando em adultério, não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com relação. Ele está falando da igreja. Está entendendo, Joey? Ele está falando da igreja. Da igreja. Mas no 24 ele vai dar conselho. Olha o que é que ele vai dizer. Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos os que não seguem a doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós. Tá vendo aí? Ó, tá vendo como a Bíblia ela é bem clara e explicativa? Aqui ele está falando o quê? De alguns crentes de Tiatira que não se contaminaram. Aí Jesus diz aqui: fica tranquilo, vocês que não se contaminaram, eu não vou colocar nada sobre vós. Olha o que é que ele vai dizer. Verso 25: mas conservai os que tendes, e até que eu venha. Ao vencedor e ao que continua nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações. E assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, e com o cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Também lhe darei as estrelas da manhã. Quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Ó, nesses últimos dias, a gente vê muito assim: mas por que nas igrejas não tem mais autoridade? Por que a gente não vê mais milagre? Está aqui. Aqui. O que foi que ele disse? Aos conservadores. Ele está falando do quê? Aos que andam no caminho de Cristo. O Senhor está dizendo o quê? Eu darei autoridade. Eu darei as estrelas. A igreja do Senhor, irmão, ela está nos últimos dias. E eu vou dizer uma coisa: a gente temos que se conservar. Temos que se conservar. E não podemos, irmão, de forma alguma se contaminar. Eu queria levantar aqui um clamor, irmão, antes de encerrar. Menos de 10 minutos a gente encerra, são 9h15. Eu queria levantar aqui um clamor. Amém? Quem quiser receber a oração, venha. Oi, vamos orar. Vamos ficar em pé. Jesus, quero te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados. Quero te pedir perdão, Senhor, pelas minhas falhas. Mas nesta noite, Pai, me cobre com teu sangue, me lava, Senhor, com teu sangue. Jesus, quero pedir, Senhor, que a tua presença esteja aqui, Senhor, nesse lugar, Pai. Pai, no nome de Jesus, Senhor, derrama, Senhor, a tua graça, derrama, Senhor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, vem nos preparar, Senhor, para a tua vinda, Senhor. Senhor, vem despertar, Senhor, a cada um dos irmãos, Senhor. Desperta, Senhor, aqueles que estão adormecidos. Desperta, Senhor, aqueles que estão negligentes, Pai. Desperta, Senhor, aqueles que estão fazendo a obra, Senhor, relaxadamente. Senhor, esteja aqui na Renovação Brasil, Pai. Senhor, aquele que entrar aqui, Senhor, com o coração ferido, Pai, cura, Jesus, cura, Pai. Senhor, coloca 3 anjos serafins aqui, Pai. Oh, Naramanai, Hanarabai, Hanaramastika, Anaramai, mi canta, Narabai, Hanaramastika. Canterei mi hanarabai hanaramasha. Canterei ye hanarabai mi hanaramasha. Canterei ye hanarabai mi hanaramasha. Derebai de canterei mi hanaramasha. Cantalai mi hanaramasha. Iribika terei mi hanaramasha. Ketei mi hanarai mi de hanaramasha. Eremai mi cantarai hanaramasha. I cantalamashi de hanaramasha. Aramai mi cantarei hanaramasha. Canterei mi hanaramasha. Akidei mi canta lá em mi hanalabashai.
Canterei Hanaralabasha. Irimi canterei mi Hanaralabasha. Jesus, quero te agradecer, Pai, pela tua presença. Quero te agradecer, Pai, por o Senhor estar curando nesse lugar, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos dá um fim de semana, Senhor, na tua presença. Pai, nos cura, Senhor. Cura, Senhor, as feridas que estão no nosso coração. Nos ensina, Senhor, a perdoar. Nos ensina, Senhor, a caminhar contigo, Pai, verdadeiramente. Nos ensina, Pai, a gente a amar. Ensina, Pai, a gente ser mais manso, porque nós queremos ir para os céus. Não adianta, Senhor, o homem tem toda a riqueza do mundo e perder a sua salvação. Por isso, Jesus, que eu te peço, Pai, nos ensina, Pai. Nos ensina. Visita, Senhor, os nossos parentes. Visita cada um dos nossos parentes, Pai. Visita, Senhor. Visita, Pai. Vai curando. Vai curando, Jesus. Vai curando. Senhor, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, cada parente meu. Pai, no nome de Jesus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E o teu pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como o Senhor tem perdoado aquele que nos tem ofendido. E não nos deixa nos cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, que é dado para todos sempre. Amém. Levanta a mão para cima. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: Amém. Cumprimente o seu irmão. John.